tarde, que bom nós podemos estar juntos novamente, esperando o pessoal chegar aí, né? Vamos chegando, né? Vamos chegando, primeira pessoa, segunda pessoa, que já tá, eu vou ficar com o celular aqui. Primeira, segunda, terceira pessoa. Você que vai entrando aí, pode dar um ok. E nós, na outra live que eu fiz, ela ficou muito grande, né? Eu vou procurar ser mais, encurtar um pouco, né? Até mesmo para vou encurtar um pouco aqui a live para mim poder ficar mais fácil, né? Volta aí, compartilha lá de cima lá. Sim. Pra gente poder. Só que no finalzinho da live eu quero novamente fazer uma oração com vocês. Tá bom, pessoal? Quero fazer uma oração junto com vocês. Então é importante você ficar até o final. Tá bom? Pra gente juntos poder tá orando a Deus e poder estar intercedendo a Deus para que a gente possa estar superando, né, essas situações adversas aí que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A princípio eu quero dizer para você algo que o objetivo dessa live, como eu sempre coloco como título, é sempre estar trazendo uma palavra de encorajamento para esses dias. Então, nós temos que tomar as precaução? Temos sim, temos que ser precavido em todas as coisas, temos que estar obedecendo aquilo que as autoridades elas estão colocando para o nosso próprio bem. Temos que fazer isso. Mas uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas é o seguinte, que nós não podemos entrar em pânico, criar um terror em cima das situações. Então vamos estar nos precavendo, mas também vamos ser sensato, né, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, para que possamos vencer essa situação. Ali, né, tá chegando ali o Hugo, né? Tá chegando o Igor, né? Igor Castro, né? E aí, Igor, tudo bem, meu amigo? Deus abençoe, tá? E aí você pode também estar compartilhando aí com seus amigos, compartilhe aí nos grupos, amigos, né? Compartilha aí, pra gente poder estar divulgando, né? Divulgando essas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Meu amigo Milton, Deus abençoe, Milton. Luiz Carlos, boa tarde, Luiz Carlos, nosso amigo lá de São Francisco do Guaporé. A gente sempre brinca um com o outro, né? A Ivonete Farias também. Deus abençoe, tá, Ivonete? Eu sempre a gente brinca ali com o Luiz Carlos, né? Trocando os nomes, né? Aí, Luiz Carlos. Luiz Carlos, a gente sempre falava que ele é o Tonzinho, lá de São Francisco.
Então vamos entrando aí, pessoal, vamos entrando, que já já eu vou compartilhar aqui uma palavra com você. Ontem, no domingo, o culto, eu creio que em todas as igrejas, né? Ou seja, ministérios. Quando a gente fala igreja, né? A gente fala, a gente confunde muitas das coisas, as pessoas se confundem muito desse, porque eu sempre falo, igreja somos cada um de nós, né? Nós que somos o templo, né? Tô dizendo lá, ó, saudade, meu amigo Tom. Esse Luiz Carlos é a figura, garganta de ouro lá de São Francisco do Guaporé, um locutor ali por excelência. Então, quando nós falamos igreja, nós estamos falando, no pensamento de Deus, a igreja é cada um de nós. Agora existe o templo, que é necessário existir o templo por quê? Para uma maior organização daquele grupo. Então, há uma necessidade de existir o templo. Mas, se não tiver templo, a igreja ela continua existindo e crescendo na face da terra. E é isso que nós vamos estar falando aqui nesse pouco de tempo. Um encorajamento para você. Que eu vi muitas pessoas aí dizer assim, agora estão perseguindo as igrejas. Não, ninguém está perseguindo a igreja. Eu sou pastor, né? Além de pastor, eu atuo como instrutor de artes marciais também. Mas nesse momento aqui, eu quero falar desse assunto, tá? Não está tendo uma frequência na igreja, não quer dizer que a igreja ela está parada. Entendeu? Eu vou mostrar isso para você que muitas das vezes as coisas acontecem para dar uma chacoalhada na igreja do Senhor Jesus. Uma chacoalhada no povo, nas pessoas. Tirar as pessoas daquela mesmice. Tirar a pessoa daquele costume, que ela já fez um costume. É um costume, é uma rotina. E Deus dá uma sacudida para que as coisas elas venham mudar. As coisas venham acontecer de forma diferente no mover dele. Não no mover que a gente já está acostumado a se mover todos os dias. E Deus nos tira dessa rotina, nos tira dessa situação que vivemos e nos coloca em um outro ambiente para que a gente possa caminhar conforme aquilo que Ele quer que a gente venha estar caminhando. Tá? Ontem, ou melhor, anteontem, quando eu fiz a live, eu quero aqui testemunhar, até mesmo se ele entrar aí depois, né, ele pode falar. Foi pedido oração, como alguns que estão acompanhando aqui, foi pedido várias orações, e aquelas pessoas que estavam na live oraram junto conosco também, e uma pessoa foi abençoada. Não abençoada por causa do pastor, da oração do pastor, mas porque Deus interviu na causa dela. Nós suplicamos juntamente com as pessoas, com a minha família, juntamente com todos aqueles que estavam online, e Deus abençoou uma pessoa que estava lá na Suíça, que ela contraiu, ela atestou positivo para o coronavírus, e a pessoa pediu oração, e nós convidamos para estar orando junto, e Deus abençoou que a situação dela foi revestida da melhor maneira possível na Suíça, onde os médicos logo em seguida deram alta para ela, e ela está em casa já, né, só naquele período ali de recuperação. Mas assim, não estamos dizendo aqui que tá com coronavírus, aí vai mandar o nome aqui, nós vamos orar e vai ser curado, e tá bom, e já acredito, e vai pra rua, vai continuar a vida normal. Não é assim, né? Não é dessa maneira não, pessoal, tá? Deus ele age, e nós queremos que ele venha continuar sempre agindo conforme a vontade dele, que a vontade dele é a melhor vontade para a nossa vida. Deixa eu
ler um trecho da palavra de Deus. Como eu falei, não vou ser muito extenso, mas vamos entrando aí, pessoal. Se você quiser colocar o seu nome para oração, né? A Débora aqui, minha filha, dá uma luzinha aí, Débora. Aparece aí, ó. A Débora anota o nome da pessoa, né? Que está querendo oração. E aí nós vamos estar orando. Como eu falei ontem, praticamente todas as igrejas, os cultos foi online. Eu estava ali juntamente com o sargento Luciano, o irmão Luciano, e nós estávamos auxiliando ele ali na ministração que ele foi encarregado pelo pastor Pompeu de estar levando aquela palavra no domingo. E ali foi uma palavra muito tremenda, tá? Uma palavra muito tremenda que eu creio que deu destino para muitas vidas. Tá certo? Mas atente aí na palavra que eu vou ler para você agora. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz assim, ó. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançava na prisão. Já anota aí, ó, o esposo da Ivonete, né? Continuando aqui. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Preste muita atenção. Aqueles que haviam se dispersado, eles pregavam a palavra. Por isso que eu falo, a igreja, ela não está restrita àquelas 4 paredes. Eu sempre falo que a igreja, ela tem que estar lá fora. Aonde a pessoa vai, a igreja está ali. Como na pregação passada eu falei que assim como no Antigo Testamento, a Arca da Aliança carregava a presença de Deus. Se a Arca da Aliança estava no meio da guerra, o povo de Deus prevalecia. Hoje nós somos a Arca de Deus. A Arca que carrega a presença de Deus, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Então, versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quando a igreja se posiciona como igreja do Senhor Jesus, há alegria naquele lugar. Aqui houve uma grande perseguição contra a igreja, começando ali na morte de Estevão, houve uma grande perseguição. Mas será se essa perseguição, ela foi simplesmente algo que as autoridades queriam fazer contra os apóstolos, contra os discípulos? Eu creio que não. Foi uma permissão de Deus. Por quê? Porque após a crucificação de Jesus, começou-se a se formar a comunidade cristã. E as pessoas que iam se convertendo na sociedade, elas vinham para aquela comunidade. E eles ficavam ali se relacionando entre eles, em comunhão entre eles. Aqueles que eram mais abastados, aqueles que tinham mais posses, eles vendiam as suas propriedades, porque lá fora eles não tinham como negociar mais nada, que as portas se fechavam para eles. Eles vendiam as suas propriedades e traziam para a comunidade.
e ali repartia entre aquelas pessoas, entre aqueles que menos desfavorecidos, entre os órfãos, né? Entre as viúvas, os anciãos, era repartido ali, colocava tudo que eles tinham sob a administração dos apóstolos, e ali os apóstolos encarregavam os diáconos, que eram aqueles que estavam incumbidos de servir a comunidade, como se fossem os auxiliares, e eles, da melhor maneira possível, eles ajudavam para que ninguém passasse necessidade. Pois bem, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nós acabamos de falar que a igreja somos nós, e a igreja ela tem que estar lá onde está o perdido. E aquela comunidade ela estava criando um ciclo vicioso entre eles mesmos. Eles adoravam, eles se fortaleciam na palavra, eles estavam se engordando com a palavra de Deus, de tanto alimento de palavra de Deus, mas ele estava ali entre eles. E o mundo estava perdido. O mundo estava precisando da igreja. Então veio a perseguição. E no meio da perseguição, a comunidade se dispersou. Um para cada cidade. Houve fuga quando veio aquela perseguição. Aqui relata a situação de Filipe, mas muitas outras situações aconteceram que não está relatado aqui. Se a gente for nos livros históricos, nós vamos ver que muitas outras situações aconteceram. E aí começou a expansão do evangelho para fora da comunidade. Estava restrito aquele grupo. Na hora que fechou-se o cerco contra aquela comunidade, eles saíram da comunidade e foram para as ruas, para as casas e para as cidades vizinhas. E é isso que tem que acontecer. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Eu já falei aqui que essa situação que nós estamos vivendo aí no Brasil e no mundo não é por medo não, pessoal. Não é por medo, porque você não tem que vir a Cristo por medo. Por medo de ir para o inferno, ou por medo de acontecer isso, não. É usar uma fé inteligente. Veja só. No meio de tudo isso, as pessoas passaram a cultuar nas suas casas. Todos. Quem gosta de célula, quem gosta de culto caseiro, quem não gosta ou deixa de gostar, todos tiveram que ir para as suas casas. E no momento das reuniões das suas casas, tem pessoas que não tinham costume de ir para a igreja, que está agora participando das lives nas casas. Tinha pessoas que estavam frustradas com a igreja, que está agora participando junto com a família. Tinha aquele grupo ali que já tinha costume de fazer o culto na casa, se dividiu, porque a orientação hoje dos nossos governantes é ter no máximo 5 pessoas no ambiente, não é assim? Então, está se formando os grupos nas casas. Ou seja, pessoas que não estavam ouvindo o evangelho porque tinha aquele receio de ir na igreja, tinha aquele preconceito, tinha aquela barreira que impedia ele de ir na igreja, hoje ele está ouvindo a palavra de Deus nas casas, junto com os irmãos. Ele está assistindo as lives e assim por diante. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Que às vezes acontecem coisas que nós achamos a princípio que é algo ruim, que é algo maléfico, mas é para a expansão do reino de Deus na face da terra. Não, que isso que está acontecendo é Deus que está colocando esse corona aí, esse troço aí, não.
Porque tem pessoas que vêm questionar a gente, mas como que pode, pastor, professor, como é que pode? Deus está fazendo isso com o povo? Não. As coisas acontecem, são consequências das atitudes do ser humano. A lei da ação e da reação. Você age e existe uma consequência. Você faz uma ação e existe uma consequência. Mas, porém, no meio de todo esse turbilhão, no meio desse vendaval, no meio dessa situação toda, Deus nos dá a sabedoria para que possamos vencer, para que possamos expandir. Assim que ela não está podendo trabalhar e está ficando difícil, pois temos só o lanche do trabalho. Quem? A Ivonete. Ah, tá. Então, tem que no meio dessas situações, Deus nos dá sabedoria para que possamos ultrapassar essas situações, vencer, e com essa luta que enfrentamos, nos fortalecemos mais e alcançamos a vitória tão desejada por todos nós. Eu já falei que o soldado, ele é forjado no calor da guerra, no calor da batalha. O soldado, ele se fortalece no calor da guerra. Nós estamos vivendo situações complicadas, estamos vivendo. Não podemos negar isso. Mas Deus vai dar a vitória no meio dessa guerra. Deus vai dar a vitória. Meu amigo pastor Heber Joffre Jacaúna, participando aí da live, lá em Humaitá, no Amazonas. Graça e paz, pastor. Então, é como a Ivonete está comentando, né? Está ficando, Ivonete, uma situação complicada, mas devemos manter a paz no nosso coração, né? Que Deus vai dar a vitória. Que Deus vai dar a vitória. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento, para nós orarmos, clamarmos ao Deus Todo-Poderoso, para que realmente, na nossa vontade é que isso passe rápido, né? A nossa vontade é que isso passe o mais rápido possível. Mas nós temos que caminhar conforme a vontade de Deus. Eu só quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Preste atenção, você que está me ouvindo agora. Se você, mesmo vendo que está difícil, mas não ficar murmurando, confiar no poder de Deus, você vai ver que você vai achar graça depois que tudo isso passar, porque a tua vitória será muito grande em nome de Jesus. Muitos que estão nos ouvindo vão se achegar mais a Deus. Em nome de Jesus, muitos que estão nos ouvindo vão se chegar mais a Deus. Muitos crentes que estavam acomodados vão se levantar e vão fazer o que tem que fazer. Vão fazer a obra de Deus. E sabe qual é a obra de Deus? Não é ir na igreja, não. Fazer a obra de Deus é sempre estar dando uma palavra de fortalecimento para o teu amigo, o teu companheiro de trabalho, visitar aquele que precisa e nas suas condições também poder estar ajudando aquele que está necessitando. Você não tem que fazer nada além do que você pode. Na sua condição, você fazer aquilo que é ao seu alcance, Deus permitiu que estivesse, você fazer isso. Eu não gosto de falar isso, mas eu quero compartilhar aqui um fato com você que aconteceu esses dias.
como nós estamos tendo aí muitos venezuelanos na cidade, estão aqui porque vítimas de uma situação complicada que está lá, tá? Uma situação ditatorial lá. E que Deus abençoe a Venezuela, né? Então o que acontece? Vê como é que Deus ele age. Eu estava indo para o trabalho, cheguei ali no sinal, ali próximo do Gerivaldão, e tinha ali uns jovens, e eu via que eles estavam recém-chegados, né? E eles não estavam nem pedindo dinheiro, eles estavam pedindo alguma coisa para comer, né? E eu cheguei naquele momento ali, porque sempre eu já tenho alguma coisa, não é, e principalmente aqueles que estão vendendo alguma coisa ali, eu sempre vou e ajudo. Não estou querendo de maneira alguma, meu irmão, que está me ouvindo, se gloriar disso. Eu quero que sirva como lição. Porque a própria Bíblia diz que aquilo que nós temos que fazer, nós não temos que estar declarando para ninguém não, tá? Nesse sentido. E ali, eu olhei para aquele rapaz, até um rapaz forte, cara, com a mochila nas costas, colchão, né? E ele fazendo assim, ó, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô com fome. E o sinal abriu. Sinal abriu e eu tive que, de moto, tive que passar, né? E eu fui pensando naquele rapaz, cara. Fui pensando naquela situação. E aí, quando volto do trabalho, chego no sinal, o sinal já tá abrindo de novo. E eu passo no sinal. E eu vi ele lá do outro lado. Isso já era meio-dia. Eu tinha passado cedo. Né? 7h30, 8 horas da manhã. Já era mais de meio-dia. E ele estava ali ainda. E aí quando eu cheguei lá no próximo sinal, eu digo, não, eu vou ter que voltar para ajudar aquele cara. E aí dei uma volta, né? Voltei, fui lá no mercado e comprei ali os pacotes de bolacha, né? E peguei, subi, peguei a marginal e parei a moto lá e chamei ele. Ele estava do outro lado, dei um sinal para ele vir. Rapaz, e a alegria daquele cara. Ou seja, o que é que eu quero falar? Algo que estava no meu alcance no momento, né? Não estou falando para as pessoas ajudar além do que ele pode, porque às vezes não adianta sacrificar um lado para cobrir outro, né? Mas eu creio que muitos cristãos, muitos crentes, eles estão se despertando nesses dias em fazer aquilo que eles já deveriam estar fazendo há muito tempo. Que deveria estar fazendo há muito tempo. Então, no momento que houve aquela perseguição, os cristãos, eles saíram e passaram a levar alegria para a cidade que eles estavam chegando. Porque as maravilhas do Senhor estavam chegando naquele lugar. Por quê? Porque eles eram a igreja. Eles estavam chegando, a igreja chegando no lugar. Então Deus estava derramando a bênção. Tá bom, meus irmãos? Deus, ele abençoe a vida de cada um de uma forma toda especial. Vamos orar neste momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, sobre a tua palavra neste momento, a palavra que foi ministrada, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha estar abençoando de uma forma toda especial a vida de cada um que participaram desta live. Eu te peço que o Senhor venha estar operando de maneira especial. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe o cuidado que o Senhor tem que ter com cada um. Estamos nesse momento difícil? Estamos. Mas nós não podemos, eu não estou olhando a dificuldade, eu estou olhando a vitória que vai acontecer. Eu estou olhando, Senhor, eu estou olhando com os olhos da fé. Porque a fé é a certeza de coisa que se espera e convicção de fatos que não se vê. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está operando nesse tempo. O Senhor está operando aquelas pessoas que estavam afastadas do Senhor. Eles estão retornando. Aqueles que estavam na igreja, mas estavam acomodados, eles estão se levantando para trabalhar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu acredito que o Senhor está fazendo um mover sobrenatural nesse tempo.
Abençoa a vida de cada um daqueles que estão participando, das suas famílias e dos seus amigos. Nós oramos, Senhor, pela nação brasileira também. Nós oramos, Senhor, pelo presidente. Nós oramos, meu Deus, pelos ministros, que eles possam estar gerenciando essa situação da melhor forma possível, o Senhor esteja dando sabedoria para eles contribuir conosco. Oramos pelos senadores, deputado federal, estadual, pelos governos estaduais. Meu Deus, oramos pelos prefeitos, vereadores, para que eles tenham a sabedoria e neste momento está olhando para o povo. Em nome de Jesus. Meu Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Aqueles que têm algum parente que foi atestado positivo para o coronavírus, neste momento nós pedimos que o Senhor entre com intervenção e faça com que esse vírus ele venha a ser destruído. Em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe Ivonete. Deus já está entrando com providência também na vida do teu esposo, no seu trabalho. Bom? Em nome de Jesus. Eu quero dizer também para todos que, como eu falei, que eu sou pastor e professor de artes marciais. Então eu vou estar fazendo uma live no finalzinho da tarde. Eu ainda não coloquei o horário, mas eu vou estar fazendo uma live para os meus alunos de artes marciais de Taekwondo. Vou estar fazendo uma live para que nesse tempo em que eles estão em casa, eles possam estar também se exercitando, né? Alguns movimentos de Taekwondo, né? Que vai servir. E você também, que está acompanhando aqui, pode participar conosco. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, gente!